Alô, alô, aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana, que de novo faz um passeio pelo mundo com filmes diferentes, de diversas origens e de diversas épocas. Vou começar falando com um filme daqueles que vale a pena assistir, como sempre, O Segredo das Joias, de John Huston, 1950, um daqueles filmes sensacionais que o cinema americano era capaz de produzir. Feito como um filme B, mas ficou tão bom, tão bom, tão bom, que foi um enorme sucesso de bilheteria e até hoje a gente assiste e se diverte. Um ladrão famoso sai da cadeia e não perde tempo junto a um grupo porque ele tem um plano para eles fazerem um assalto de joias que vai valer $500 mil. Imagina quanto isso não valia em 1950. Bom, eles planejam, vão executar, tudo está caminhando bem, mas alguns pequenos incidentes e principalmente a ganância de cada um dos comparsas pode por tudo a perder. É um filme que quase daria para dizer que é um filme noir, não é um filme noir, porque a gente não tem exatamente o detetive e a loira fatal. Mas vale a pena, muito bem amarrado o roteiro, bons atores e John Huston na direção, O Segredo das Joias. Agora um filme super recente, Irmãos à Italiana, um filme da Itália com um dos atores italianos mais famosos dos dias de hoje, Pier Francesco Favino. O filme de 2020, lançado nos cinemas do Brasil em 2021, uma produção muito caprichada. A história se passa nos anos 70 em Roma, quando esse garoto, Valério, testemunha seu pai ser assassinado por um grupo terrorista. O menino fica, claro, muito triste. Pouco depois ele vai conhecer um outro garoto, um pouquinho mais velho, Christian, muito introspectivo, mas entre eles vai se estabelecer um laço muito forte. E a gente vai acompanhar. Produção caprichada, direção, aqueles filmes bem feitos e muito emocionante. Vale a pena, Irmãos à Italiana. Agora um filme diferente, um filme brasileiro de gênero. O Diabo Mora Aqui. É um filme de 2016, uma produção de pequeno orçamento, de terror. Mas aqueles filmes de terror, terror sobrenatural, que você já viu vários, mas aqui é um filme brasileiro feito com muito talento, com muita dedicação e muita garra. 4 jovens decidem passar uma noite numa casa colonial antiga e lá vão encontrar o que eles não esperavam nem desejavam, forças malignas ancestrais e terão que lutar pela própria vida. Vale a pena se você gosta desse gênero, confesso que eu morro de medo, portanto não assisto, mas se você gosta, se joga que vai valer a pena. O Diabo Mora Aqui. A Feiticeira da Guerra é um filme de 2012 dirigido por Kim Nguyen, que é o mesmo cineasta de um filme que a gente lançou aqui na semana passada, A Cidade das Sombras. Esse filme, novamente passado na África, mas agora com personagens realmente locais. Num país que não é dito qual, uma menina de 14 anos, que está grávida, conversa com o seu filho a nascer e conta a vida dela durante a Guerra Civil da qual ela participou. E a gente vai então acompanhar esses acontecimentos quando ela, aos 12 anos, é sequestrada por um exército no meio de uma guerra civil. Obviamente um filme muito dramático, muito intenso, inspirado obviamente em diversas histórias de meninas como ela. É um filme muito original, um filme passado na África, embora não seja uma produção africana, e que a gente está trazendo aqui para vocês. Esse filme chegou a passar em algumas mostras no Brasil, mas nunca passou no streaming, portanto dá para chamar de outro filme inédito que a gente recupera aqui para vocês. A Feiticeira da Guerra. Deixei para o final para falar desse documentário, Eu Só Queria Viver, dirigido por Mimo Calopresti, um cineasta italiano que já fez vários filmes e que fez esse documentário, que teve uma circulação muito grande em festivais e que apresenta 9 italianos que foram parar em Auschwitz e sobreviveram. E através dos depoimentos deles e de muitas imagens de arquivo, a gente vai acompanhar então o que foi o nazismo na Itália, a perseguição aos judeus, como começou, como as pessoas começaram a sofrer com isso, como elas foram presas, transferidas, torturadas e conseguiram sobreviver. É um filme que, claro, fala do nazismo, fala do Holocausto, fala dessas coisas horríveis, mas que também fala de alguns momentos no meio disso em que pessoas estenderam a mão, que pessoas ajudaram e que 9 delas conseguiram sobreviver. É um filme que a gente fez questão de trazer por ter, enfim, falar desse assunto, que é sempre importante, mas tem esse outro ponto de vista e também na Itália, que a gente não costuma muito saber dessa perseguição aos judeus que aconteceu de maneira menos violenta que na França ou em outros países, mas que aconteceu, infelizmente, que muitos judeus perderam as suas vidas literalmente e metaforicamente. É um belo filme, emocionante, que vale a pena você assistir. Eu Só Queria Viver. Além desses 5 filmes, na próxima segunda-feira a gente estreia uma série de Taiwan, que fez um enorme sucesso pelo mundo, tanto que gerou até uma continuação, embora aqui nessa história tem começo, meio e fim. Não é aquelas séries novelinha que quando chega no final não termina e você fica deprimido.
Pois bem, aqui a gente então tem essa história desse homem jovem, sempre com dificuldades financeiras, trabalha no mercado financeiro, e um amigo fala para ele que tem um jeito maravilhoso de ganhar dinheiro, é baixar um aplicativo chamado Cold. Ele baixa o aplicativo e o aplicativo propõe que para ganhar prêmios e dinheiro ele tem que cumprir desafios. O primeiro é muito fácil, ele vai lá e cumpre, mas a partir daí começa a ficar difícil e, na verdade, é quase um jogo que não dá para sair. Porém, os desafios são terríveis. É importante entender, né, que nesses países, especialmente Taiwan, Japão, Coreia, a questão da honra e a vida econômica é muito difícil para a maior parte da população. As pessoas vivem muito apertadas na sua questão econômica, porque tudo é muito caro, as pessoas não têm salários muito elevados, a condição de vida acaba ficando difícil e essas questões financeiras, portanto, fazem muito sentido. Por isso que a história funciona. Mas eu acho que aqui no Brasil não acaba não sendo tão diferente e a história fará muito sentido para todo mundo. Acompanhe, a trama é muito engenhosa, a direção é muito bacana, você vai curtir, ficar chapadão para assistir todos os episódios de Code 1. Que programação novamente, hein? Vale a pena. Recomendo muito a série Code 1, todos os filmes também, cada um de um gênero diferente, você pode escolher o que lhe agrada mais, além de todo o cardápio que a gente tem para vocês no à la carte. Monte o seu. Tudo isso a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.